Primeiro, cumprimento Vossa Excelência pela disposição de participar da audiência pública que foi-me pedido por inúmeros setores da sociedade sobre esse tema que Vossa Excelência é o relator e se dispõe a ir lá. Eu tive uma situação semelhante e me lembro também que o relator, o autor do projeto, era o senador Cássio Cunha Lima. Ele teve a mesma postura de Vossa Excelência. Então, aqui não é questão de ser base do governo ou não ser. Foi lá, participou do debate no mais alto nível e chegamos num entendimento. Eu espero que aconteça o mesmo, essa é a minha esperança, na próxima terça-feira. Mas, senhor presidente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, não tinha como, embora eu tenha que viajar ainda hoje, eu deixar de vir à tribuna de falar desse dia. 10 de dezembro, o mundo celebra o Dia Universal dos Direitos Humanos. Essa data foi instituída pela ONU porque foi em 10 de dezembro de 1948 que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Esse documento, com 30 artigos, contém o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações em matéria de direitos humanos. É um dia que o planeta para, senhor presidente, para discutir os direitos humanos. Ela se configura, senhor presidente, na verdade, como uma afirmação coletiva de repúdio à barbárie e às atrocidades cometidas a partir, principalmente, durante a Segunda Guerra Mundial. De fato, em 1945, à medida que o final do conflito se aproximava, cidades por toda a Europa e Ásia entendiam-se em ruínas e chamas. Milhões de pessoas estavam mortas. Outros tantos milhões estavam sem lar e sem comida e choravam por seus filhos. O mundo se horrorizava diante das atrocidades cometidas nos campos de batalha e nas concentrações nazistas e destruição em massa produzida pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Diante desse cenário, que depunha contra todos os valores fundamentais afirmados pela humanidade até então, a comunidade internacional decidiu fundar as Nações Unidas e assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao fazê-lo, os líderes mundiais acenavam com um futuro de esperança e também de paz. Acenavam ainda com o compromisso pela busca ao respeito dos direitos consagrados naquela declaração, cujo artigo 1º afirma: o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade. E o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar, livres para crer, libertos do terror e da miséria, foi programado como a mais alta aspiração do homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, repito, em dignidade e também em direitos. Esse pequeno trecho da declaração expressa a essência daquele documento e, ao mesmo tempo, revela o grande desafio que se colocava diante de nós enquanto humanidade. Estávamos propondo construir uma consciência coletiva a partir da qual todos sejam respeitados em seus direitos básicos essenciais, apenas e simplesmente por serem humanos. Hoje, decorridos quase 70 anos, 67 anos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é importante fazer aqui uma reflexão sobre o alcance desses direitos, sobretudo num país como o nosso,
marcado por profundas desigualdades socioeconômicas que se arrastam ao longo dos tempos. É exatamente esse o tom do meu pronunciamento hoje, senhores e senhoras. Quero convidar a todos, e também toda a sociedade brasileira que nos assiste nesse momento, a uma reflexão sobre o que fizemos e o que ainda falta fazer, para que aqueles princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos se tornem uma realidade, uma orientação para todos os povos do planeta. Aqui no Brasil, desde que iniciamos o processo da redemocratização, temos conseguido avançar, sim, no que diz respeito aos direitos e às garantias individuais consagradas no artigo 5 da nossa Constituição. Tão bem lembrada, tão bem batizada pelo inesquecível Ulisses Guimarães, que disse: esta é a Constituição cidadã. Hoje, desfrutamos de uma ampla liberdade de pensamento, de opiniões. Os partidos políticos se manifestam livremente e estão todos legalizados. Não existe qualquer agremiação que esteja na clandestinidade. Não existem presos políticos, não existe censura e nós todos continuamos combatendo a tortura. As instituições funcionam dentro da normalidade democrática e os conflitos são sanados obedecendo-se ao princípio do devido processo legal na ótica dos direitos humanos. Caminhamos a passos largos, senhoras e senhores, para a consolidação definitiva do Estado democrático de direito no Brasil. Sem dúvida, essa é uma importantíssima conquista em matéria de direitos humanos, a própria democracia. Do ponto de vista social, também avançamos nesses últimos tempos. Avanços como exemplo, a edição do nosso Código Civil, que, entre outras coisas, acabou com a figura do cabeça do casal e reconheceu a igualdade entre homens e mulheres no que diz respeito à condução dos destinos da família. Registro ainda a lei de cotas, que permitiu o acesso ao ensino superior de um grande número de pessoas brancas, negras, mas pobres, construindo para resgatar uma dívida histórica que temos com aqueles que foram marginalizados no longo dos tempos, principalmente os negros, mas também os brancos pobres. Outro avanço importante em matéria de direitos humanos foi o reconhecimento da união homoafetiva, com a possibilidade da sua conversão em casamento, e a inclusão social de milhões de pessoas, ocorrido durante os governos que passaram, independente da época, mas com certeza avançamos muito depois da ditadura militar. Avançamos também no que diz respeito ao direito dos idosos. Está aí o Estatuto do Idoso, está aí o Estatuto da Igualdade Racial, está aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estamos construindo, senador Hélio José, Vossa Excelência, o relator, o Estatuto do Cigano. Está aí uma política de salário mínimo que tiramos de $60, hoje vale mais de $300. Do mesmo modo, avançamos no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente. Tive alegria, não fui o autor desse, os outros eu fui o autor, mas eu participei da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente e depois também aqui aprovamos a famosa Lei da Palmada. Avançamos também quanto ao trabalho doméstico. Senador Romero Jucá, Vossa Excelência foi o grande relator dessa matéria e não tem como não reconhecer. Avançamos sim, e hoje, quando diziam que havia demissão em massa das empregadas domésticas, foi exatamente o contrário. Agora, com conforto legal, nós temos o direito das trabalhadoras domésticas, conferindo a todos os que labutam nos lares brasileiros os direitos trabalhistas dos demais trabalhadores, como é chamada a PEC das domésticas. Então, senhoras e senhores, esses são alguns avanços que posso registrar nesse momento em matéria de direitos humanos no país. Desde que foi promulgada a Constituição Federal, eu estava lá, fui constituinte.
ajudei na elaboração da Carta Magna. Em um período relativamente curto, estamos vendo nascer um novo Brasil, um Brasil em que começa a surgir essa consciência de igualdade perante a lei, em que começa a surgir esse sentimento de que não podemos discriminar ninguém por motivo nenhum, um outro irmão nosso apenas pelo fato de ele ou ela ser diferente de nós ou pensar de forma diferenciada. Mas esse, ainda para mim, é só um começo, senhoras e senhores. A caminhada é longa, ainda nos resta muito por fazer. Eu gostaria de dizer que fizemos muito, mas temos condição de fazer muito mais para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Somos um país em que ainda imperam as desigualdades. Claro que imperam, embora tenhamos avançado. Um país que ainda existe uma brutal concentração de renda, onde o capital especulativo alcança lucros extraordinários às custas de juros estratosféricos e da exploração dos mais pobres, os assalariados. Um país que se nega a discutir, como propus recentemente, numa reunião com mais de 40 senadores, o debate. Por que não regulamentar? Grande fortuna ou as heranças? Poderíamos regulamentar. Outros países já assim o fizeram. Ao mesmo tempo, persistem as desigualdades regionais, que vitimam, sobretudo, aqueles que vivem no norte e no nordeste do país. Desigualdades essas que lhes tiram acesso a melhores condições de vida. Somos um país que ainda não respeita os direitos da população indígena, os direitos do povo quilombola, e não respeitamos e não trabalhamos para um meio ambiente saudável. Lamentavelmente, apesar de todos os esforços que têm sido feitos para combater preconceito e discriminação, ainda presenciamos episódios de racismo que nos envergonham. Os recentes casos da apresentadora Maju da TV Globo e da atriz Thaís Araújo mostram como o Brasil ainda é um país em que o preconceito racial é muito forte. Na periferia das grandes cidades, muitos jovens, negros, pardos e brancos pobres, arbitrariamente, são confundidos com marginais, apenas às vezes pela cor da pele, como foi o caso dos 5 jovens assassinados covardemente pela polícia no Rio de Janeiro. E o que dizer da saúde e da educação? O SUS, claro que é uma grande proposta e colaboramos no momento da sua criação. O SUS tem prestado um grande serviço ao país e bem sei que não é fácil garantir uma atenção à saúde de qualidade para milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Temos muitos serviços de excelência, reconhecidos até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, como é o caso do Programa Nacional de Combate à AIDS, que nós somos referência no mundo. E o próprio Programa Nacional de Transplantes, por exemplo. Mas, por outro lado, ainda deixamos muito a desejar no atendimento emergencial. Os pacientes esperam durante longas horas, às vezes durante dias ou meses, para serem atendidos. Faltam materiais básicos, como gases, fita, paracetamol e esparadrapo. Mas parece que as nossas emergências hospitalares funcionam no Iraque ou na Síria, países que passam por conflitos armados de sérias proporções, tamanha a superlotação e precariedade. Na educação, apesar dos avanços que tivemos, como a política de costa, piso nacional do magistério, o aumento quantitativo de estudantes em todos os níveis, o aumento de universidades, ainda registramos baixo rendimento quando comparado com outros países. Nossos jovens não conseguem competir com igualdade de condições em matéria de qualidade de ensino com aqueles que residem em países mais desenvolvidos ou até mesmo em país semelhante ao nosso. Internamente, ainda presenciamos a segregação. O filho do rico estuda na escola particular, o pobre estuda na escola pública, precária e de má qualidade. Precisamos, sim, avançar. Essa é uma desigualdade de base que mexe com a estrutura da sociedade brasileira e, por isso, precisa ser superada para que possamos oferecer oportunidades iguais do acesso à educação para todos. Essa é apenas uma pequena radiografia do Brasil em matéria de direitos humanos. Digo pequena, porque cada um dos assuntos que abordei aqui mereceria, no mínimo,
2 horas em matéria de pronunciamento. Do mesmo modo, considero importante fazer referência aos direitos humanos do mundo, já que estamos lembrando aqui o Dia Universal dos Direitos Humanos. Não resta dúvida que, do ponto de vista planetário, a situação é ainda muito mais complexa do que em nosso país isoladamente. São diversos povos, diversas nações, com ideologias e pensamentos diferentes que cultivam valores igualmente diferentes. Chegar a um denominador comum, compatível com os direitos humanos, não é, portanto, uma tarefa fácil. Por isso, eu não poderia aqui, nesses breves minutos que ainda disponho, deixar de fazer um comentário mais aprofundado sobre essa realidade. Senhor presidente, começo nesse encerramento lembrando a questão do terrorismo. Assistimos perplexo quando, no último dia 13 de novembro, atentados terroristas praticados pelo Estado Islâmico deixaram dezenas de mortes e feridos. Eram pessoas inocentes que estavam ali levando uma vida normal, se divertindo, e foram covardemente assassinadas. Seus algozes representam aquilo que há de mais bárbaro e desprezível no mundo atual. Não falo em nome de ninguém, falo aqui, como disse o presidente Barack Obama em recente pronunciamento. Falam e agem em nome de si mesmo e merecem todo o nosso repúdio, porque representam a antítese da civilização. O terrorismo representa uma grande ameaça aos direitos humanos e mesmo ao Brasil, um país tradicionalmente pacífico, do ponto de vista internacional, não está livre dessa ameaça. De acordo com o Índice de Terrorismo Global, que avalia o terrorismo em 162 países, o Brasil está na posição 74. Estamos, assim, classificados na primeira etapa do ranking, que constatou que as mortes por esse tipo de ataque aumentaram 80% em comparação a 2013. Neste ano, o Brasil ocupava a posição número 80, em 2011 estava no número 122. Creio que isso é um alerta para que ficássemos, lembrando que precisamos estar vigilantes. Outra grande ameaça que temos hoje aos direitos humanos em todo o mundo diz respeito à violência praticada contra jovens e mulheres. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 35% das mulheres do mundo foram vítimas de violência física ou sexual em 2013. Em alguns países, essa realidade atinge a 70%, senhor presidente. Assim, em outros países, 71,8% da situação de violência física ou sexual cometida contra as mulheres ocorre no ambiente doméstico. A situação dos jovens não é menos dramática. De acordo com o relatório da Unicef, divulgado em 2014, o Brasil é o vice-campeão mundial no número de homicídios de jovens de 0 a 19 anos. Mais de 11 mil foram assassinados no nosso país em 2012. Nesse item, só perdemos para a Nigéria. Quando a taxa por 100 mil habitantes, o Brasil é o 6º colocado, 17 por 100 mil. Na sua frente estão El Salvador, 27, Guatemala, 22, Venezuela, 20, Haiti, 19 e Lesoto, 18. No planeta, senhor presidente, 95 mil crianças e adolescentes foram assassinados em 2012, sendo que 90% dessas mortes ocorreram em países com renda média baixa. Quando falamos em direitos humanos, não podemos deixar de nos lembrar, senhor presidente, de um dos direitos mais básicos de todos nós, a alimentação. Embora este seja um direito elementar, senhor presidente, do ser humano, cerca de 795 milhões de pessoas passam fome no mundo, muitas delas em consequência de conflitos armados, de acordo com o Índice Geral da Fome. A fome no mundo continua sendo um desafio, com 1 em cada 9 pessoas sofrendo de desnutrição crônica e mais de 15% das crianças com atrasos de crescimento como consequência de deficiência nutricional. Diretamente relacionadas à questão da fome está a concentração de riqueza. Como falar em respeito aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana, quando 1% da população mundial detém quase metade da riqueza mundial, ou seja,
em torno de 110 trilhões. Esse é um dado. Senhor presidente, eu peço um pouco de tolerância de Vossa Excelência, como eu tenho tido com todos os senadores. Nobre senador Paulo Paim, não tem um senador nessa casa que não possa lembrar que a vez me pedem 10 minutos, eu acabo dando 30. Eu não quero isso. Com certeza. Mas pelo menos uns 10 minutinhos. Fica tranquilo. Porque, senhor presidente, é uma data importante. Direitos humanos é o direito à vida. O mundo todo tinha que parar hoje para refletir sobre esse tema. Como eu dizia, é um dado chocante. Consta da última pesquisa divulgada pela Oxfam Internacional às vésperas do Fórum Mundial de Davos, na Suíça, ocorrido agora em janeiro desse ano. Enquanto não forem adotadas medidas concretas para reduzir essa brutal concentração da riqueza no Brasil e no mundo, veremos um abismo cada vez maior entre ricos e pobres e a acentuação das desigualdades, da fome e da miséria, pelos quais somos coletivamente responsáveis. Todos nós somos responsáveis pela miséria no mundo. Senhor presidente, essa reflexão que aqui fiz, em lembrança ao Dia Universal dos Direitos Humanos, nos leva a pensar sobre um outro grave problema referente a esse tema, que é a questão dos refugiados e das guerras. A Europa tem sido particularmente atingida por essa questão, com levas de milhares de refugiados que fogem desesperados dos conflitos do Oriente Médio. E fogem em condições das mais deploráveis, colocando sua própria vida em risco. Na maioria das vezes, são mulheres, crianças e idosos em situação de risco no mundo. 59,5 milhões de pessoas estavam fora de seus locais de moradias até o final de 2014, por motivo como conflitos, violação de direitos humanos, guerra e perseguições. Esse total se refere a refugiados. 19,5 milhões. A deslocados internos, 38,2 milhões. E a requerente de asilo, 1,8 milhão, segundo o balanço divulgado pelo Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. O número total de refugiados no mundo cresce de maneira acelerada desde 2011, quando era em torno de 45,2 milhões. Em 3 anos, o aumento foi de 40%. Entre 2013 e 2014, o crescimento foi de 8,3 milhões e representou o maior aumento já registrado em um ano. Agora, de 2013 a 2014. Quero aqui lembrar as palavras do Papa Francisco. Em recente homilia proferida na Praça de São Pedro, disse ele: estamos próximos ao Natal. Haverá luzes, festas, árvores iluminadas, presépios. Diz ele, tudo falso, porque a fome e a miséria permeia o mundo. O mundo continua fazendo guerra, não compreendeu o caminho da paz. Existem hoje guerras em todas as partes. É guerra, é tortura, é ódio. E o que nos resta? Ruína, milhares de crianças sem educação, tantos mortos inocentes e outros milhões desesperados. E tanto dinheiro no bolso, por exemplo, dos traficantes, seja de arma ou também de produtos considerados, chamados químicos. A guerra é a escolha de quem prefere a riqueza, que prefere a riqueza nas costas dos seres humanos. Sua Santidade mencionou os traficantes de armas. Podíamos falar de outros traficantes, mas existe também os traficantes, inclusive de órgãos humanos. Esse é um assunto preocupante, eu diria mesmo assustador, e que não tem merecido a atenção adequada dos governantes. Crianças são sequestradas e são retirados os órgãos. O tráfico de órgão humano é uma das 10 atividades ilegais mais lucrativas do mundo, senhor presidente. A cada ano, ele gera mais de $1 bilhão em lucro em nível mundial para esses traficantes de órgão
humano. A Organização Mundial de Saúde estima que a cada ano sejam realizados cerca de 10 mil transplantes ilegais, que envolvem cifras altíssimas. Há casos na Ucrânia, por exemplo, em que os receptores chegaram a pagar até 200 mil euros por um rim. Quando falamos em direitos humanos, não podemos esquecer de que, de acordo com a Declaração de Estocolmo, 1972, todo ser humano tem direito a um meio ambiente de qualidade e que lhe permita levar uma vida digna e com bem-estar. Mas ainda estamos longe disso tudo. Enchentes afetam quase 2,5 milhões de pessoas nos últimos 20 anos. Além disso, o balanço do período 2002 e 2012 é alarmante. 4.130 catástrofes ambientais ocorreram, mais de 1 milhão de mortos e prejuízos econômicos que ultrapassam a cerca de US$1 trilhão. Não tem como não lembrar o caso de Mariana, aqui em Minas Gerais. Esses dados fazem parte do relatório dos riscos mundiais que é desenvolvido pela Universidade das Nações Unidas para a Segurança Humana e Ambiental e foi apresentado recentemente em Bruxelas, antecedendo o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes. Não podemos falar de direitos humanos sem mencionar dois dos direitos mais básicos, saúde e educação. Na saúde, a situação é muito preocupante. De acordo com os últimos levantamentos, cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo não dispõem de acesso ao serviço básico de saúde e os gastos com esse tipo de despesa estão empurrando milhares de famílias para a pobreza absoluta. Isso é ainda mais grave nas áreas rurais, onde mais da metade da população não tem acesso ao serviço de saúde, senhor presidente. Segundo dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, no continente africano, 83% dos que vivem nas zonas rurais nunca tiveram acesso a serviço básico de saúde. Na educação, o quadro não é muito diferente, porque esse direito nunca foi de fato alcançado de modo universal e permanece como um desafio mundial na agenda de desenvolvimento pós-2015. É triste, senhor presidente, nesse Dia Internacional de Direitos Humanos, eu vir à tribuna e reconhecer. É triste reconhecer isso. No momento em que o mundo conta com tantos jovens que sonham com um mundo melhor. Um levantamento inédito do Fundo da População das Nações Unidas, divulgado no ano passado, mostra que hoje temos 1 bilhão e 800 mil jovens no planeta, o maior número até hoje registrado. Contudo, parte dessa juventude já está praticamente condenada. Isso porque, ainda segundo o Fundo de População das Nações Unidas, 60% dessa juventude não tem acesso à educação e, consequentemente, não tem condições de fazer uma boa disputa no mercado de trabalho. Pior do que isso, mais de 500 milhões de jovens lutam para viver com menos de $2 por dia, abaixo da linha da pobreza considerada pela ONU. As crianças e os jovens são as únicas afetadas pelo problema de acesso, são as mais afetadas pelo problema de acesso à educação. De acordo com o relatório, senhor presidente, cerca de 796 milhões de pessoas, 17% dos adultos de todo o mundo são analfabetos e desse percentual, 2/3 são mulheres. Diante dessa tragédia, que é a educação em todo o mundo, em especial nos países pobres e mais populosos, quero aqui prestar uma singela homenagem à jovem paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2014, por sua luta e coragem de defender o simples e básico direito de estudar. Senhor presidente, nesse breve panorama que aqui eu estou terminando, acabo de apresentar nesse pronunciamento, podemos ver que ainda falta muito para alcançarmos aquele ideal traçado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, mas isso não pode nos deixar pessimistas. Temos que continuar lutando. Ao contrário, senhor presidente, deve nos servir de inspiração para que a gente continue peleando sempre para um dia chegar lá. Foi assim com a abolição, foi assim com o fim do apartheid na África do Sul. Se hoje temos um negro na presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, devemos esse fato a lutas históricas travadas pelo povo daquele país,
e líderes como Martin Luther King, que dizia: eu sonho com uma sociedade onde brancos e negros sentem na mesma mesa e comam do mesmo pão. Líderes mais duros, como Malcolm X, líderes que sua sabedoria souberam unir a África do Sul como Nelson Mandela, na luta em prol dos direitos humanos. A nossa trincheira é a trincheira da paz, da fraternidade, da cooperação, do diálogo, e saber que brancos e negros podem sim caminhar de mãos dadas. Que possamos ter a coragem de avançar coletivamente na construção desse ideal, eliminando os privilégios, a ostentação, a hipocrisia e trabalhando em prol de um mundo mais fraterno, uno e solidário. Encerro, senhor presidente, lembrando e agradecendo a Vossa Excelência. Aqui, duas figuras que já faleceram, três figuras, me permita, que já faleceram, eu quero aqui render as minhas homenagens. As figuras de Zumbi dos Palmares, que foi esquartejado aqui no Brasil porque defendeu a liberdade do povo negro. De Nelson Mandela, que praticamente foi a figura número 1, eu diria, em matéria de direitos humanos no planeta, e de Mahatma Gandhi, são exemplos de não violência e de luta em prol dos direitos humanos dos seus países e, por que não dizer, referência no mundo. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente, mas eu tinha que falar, eu precisava falar, aguardei o dia todo, porque se em todos os parlamentos do mundo nós dedicássemos primeiro um dia, pelo menos um dia, para debater política de direitos humanos, quem sabe a história da humanidade seria diferente. Obrigado, senador Hélio José, pela tolerância de Vossa Excelência.